14 anos de idade, essa era a profissão que eu coloquei na minha mente. Chega a época do vestibular e eu decidi prestar medicina. E aí, pensei bem, eu vou prestar medicina em quais faculdades? Óbvio que tem que ser nas melhores. Porque quando a gente quer fazer algo para Deus, não pode ser de qualquer jeito. Não podia ser numa faculdade particular ruim. Tinha que ser na melhor que tivesse. E eu decidi que eu ia prestar medicina na Unicamp, na USP e na Unifesp. Na Unesp, não era nem na Unifesp, era na Unesp. Que eram as melhores do país. Aí eu falei assim, vai estar decidido, vou prestar medicina e vai ser nessas 3 universidades. Aí minha mãe falou assim, filha, que legal que você vai prestar. Mas você acha que você vai passar? Eu falei assim, mãe, eu tenho certeza que eu vou passar. E eu lembro a minha mãe dizendo assim, a sua fé me assusta. Me assusta. Ou seja, ela queria me dizer assim, filha, não decepcione se você não passar. E tinha todo sentido, né? Porque nós somos de uma família financeiramente muito pobre. Muito pobre. E eu sempre estudei escola pública. E a gente sabe qual é a realidade de escola pública no Brasil. Eu não tinha o mínimo preparo para passar num vestibular de escola pública, quanto mais um vestibular de medicina. Era impossível mesmo, humanamente falando. Mas eu falei assim, não, vai ser medicina e eu vou prestar essas 3 universidades. Deus vai escolher qual eu vou passar. E de fato, comecei a estudar para passar num desses vestibulares, porque Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida, mas a gente também precisa se preparar para receber as bênçãos. Para merecer as bênçãos, não no sentido que o que fazemos é o suficiente, mas precisamos fazer o que está ao nosso alcance sempre. E eu estudava para isso. Quando eu fui preencher a inscrição do vestibular, a minha mãe disse algo muito interessante. A minha mãe era uma mulher muito sábia. Ela disse assim, filha, por que numa dessas faculdades você não presta psicologia? Eu falei assim, mãe, eu nunca pensei na minha vida em fazer psicologia, porque eu não gosto, acho uma profissão tão estranha. Olha só, né? Eu não queria ser professora e nem psicóloga, eu vou entendendo a história. Minha mãe falou assim, filha, o mundo está muito doente. Mas a principal doença do mundo hoje é a das emoções, não é do corpo. Porque se a gente conseguir resolver a emoção das pessoas, até a saúde física delas melhora. A minha mãe era uma mulher que tinha só até a 4ª série do ensino fundamental. Mas tinha uma sabedoria, de uma visão muito grande. E ela dizia assim, vai chegar o tempo em que os cristãos vão abrir mais a mente e vão perceber a importância do psicólogo. Porque enquanto as pessoas dentro das igrejas estão aprendendo muito sobre Deus, elas não estão aprendendo nada sobre o ser humano. E como que precisam de pessoas que façam essa ligação entre Deus e o ser humano? Porque as dores humanas, a depressão, a ansiedade, as pessoas têm colocado como uma falta de fé em Deus. E se houver um pouco mais de entendimento sobre estas questões que permeiam mesmo a existência humana desde que o pecado existiu, vai ser mais fácil de lidar com essa dor humana e as pessoas vão poder enxergar melhor a face de Deus. Porque enquanto elas estiverem achando que todas as dores são consequência de um distanciamento do coração de Deus ou da vontade dele, elas vão continuar sem enxergar a Deus. E eu falei assim, ela disse assim para mim, dê a Deus uma opção. Dê a Ele a oportunidade. Por que você não presta em 2 vestibulares medicina e um você presta psicologia? Dê a Ele a possibilidade. Se Ele não quiser psicologia, você não vai passar. Mas e se essa for a vontade de Deus para a sua vida? Lembro como hoje eu estava à mesa preenchendo as inscrições. Aí eu falei assim, bem, eu não sei qual, mas eu vou colocar a Unesp. Na Unesp, Universidade Estadual Paulista, eu vou colocar psicologia então. E eu assim, né, coloquei lá porque era a faculdade mais longe que tinha, onde eu não queria ir, aquela história toda, né? E eu coloquei. Os outros 2 eu prestei medicina. Na Unicamp e na USP, que era o vestibular da FUVEST, eu passei dos 2 na primeira fase com uma nota muito boa. A Unesp, ela é uma fase só, né, o vestibular, pelo menos era, que eu lembro era. O irmão fez Unesp? É, porque o irmão está concordando com tudo. A Unesp, ela era uma fase só, agora parece que eles dividiram, se eu não me engano.
Mas na minha época, assim, muitos anos atrás, era uma fase só. E aí eu fiz a primeira fase da Unifesp, da Unesp, era uma fase só, prestei Unicamp e prestei FUVEST. Segunda fase dessas primeiras faculdades eram só em janeiro. A Unesp já saiu o resultado já em janeiro, né? Eu lembro, no final de janeiro e início de fevereiro. Eu lembro que eu fui para o acampamento de carnaval, em 97. Quando eu estou lá no acampamento, eu tinha já tirado da cabeça que eu não ia passar na Unesp. Eu achei o vestibular mais difícil. Falei assim, bem, Unesp eu não vou passar. Que era psicologia até. Eu falei assim, eu não vou passar nesse vestibular, achei difícil. E de fato, ia sair o resultado do vestibular naquele final de semana ali, do carnaval, e eu não me preocupei nem de comprar o jornal para ver o resultado, porque eu tinha certeza que eu não tinha passado na Unesp. Estou no acampamento, lá alguém recebeu uma ligação, porque a gente não tinha celular, não tinha essas coisas na época, né? E começou todo mundo me dar parabéns, me dar parabéns, me dar parabéns, porque eu tinha passado no vestibular da Unesp. E eu assim, como assim? Será que é psicologia? Passei no vestibular da Unesp. Por incrível que pareça, a minha nota no Unicamp foi muito boa, na FUVEST foi muito boa e eu não passei nesses dois vestibulares. Eu passei só na Unesp. O mais incrível foi quando eu fui fazer a minha matrícula na Unesp. Quando eu cheguei lá, a secretária que me atendeu para fazer a matrícula, ela disse assim, nossa, parabéns. Eu falei, obrigada, né? Passei no vestibular de fato. Ela disse assim, você passou em 4º lugar na classificação geral da Unesp, no vestibular. Eu havia gabaritado as provas, acertado tudo das provas, de física, de química, de português, de literatura. Eu praticamente fiz 100% do vestibular da Unesp. Eu não tenho dúvidas de que Deus fez aquele vestibular por mim, porque foi o que eu achei mais difícil. Mas Deus me fez passar e me fez passar entre os primeiros lugares. E a maior surpresa foi descobrir que a Unesp era o melhor curso de psicologia da América Latina. E eu prestei lá e eu nem sabia disso na época. Eu acho que talvez se eu soubesse eu não tinha colocado Unesp. Mas eu fiz o melhor curso de psicologia da América Latina. Quando eu estou no 2º ano da faculdade, eu pedi uma bolsa de investigação científica. Comecei já a trabalhar com neurociências no 2º ano da faculdade. Eu precisava de dinheiro para me manter na faculdade, porque eu não queria ficar pedindo para os meus pais o tempo todo, porque eu sabia da situação difícil que eles viviam. Então eu mandei o meu projeto de pesquisa para o CNPq, que é quem financia projetos no Brasil, uma das financeiras, né, do governo. Eu pedi, eram mais de 20 mil candidatos a essa bolsa, só na Unesp. Quando saiu o resultado, eu tinha ficado em 2º lugar na classificação geral desse pedido de bolsa. E por conta das minhas notas do 1º ano da faculdade. Isso foi um critério de desempate entre alguns projetos. Eu terminei o curso em 5 anos como a melhor aluna da minha turma e talvez a melhor aluna de muitas turmas. A minha média geral foi 9,3. Porque se eu ia fazer um curso para Deus, eu precisava fazer o melhor. Eu precisava ir bem. Eu não podia ter faltas. Eu precisava estudar. Eu precisava ser luz aonde eu estava. Nós enfrentamos alguns anos de greve, né, na universidade pública. E o meu professor de estatística resolveu marcar as nossas provas aos sábados, para compensar o tempo perdido. Eu cheguei nele e falei assim, tem como eu fazer a prova em outro dia? Porque eu não estudo de sábado. E ele ateu. Ele falou assim, depois eu te respondo. Estávamos no meio de uma aula, tínhamos juntado algumas turmas, estávamos mais de 100 alunos, porque estávamos repondo aula. Ele chega lá na frente e fala assim, olha, a nossa prova vai ser no sábado. Porque eu não acho que por bobagem de religião, algumas pessoas precisam achar que eu vou dar prova no outro dia. E os meus amigos sabiam o que eles estavam falando para mim, porque eu era a única adventista da turma. Eu falei, tudo bem. O ano que vem eu faço estatística de novo e faço um monte de matérias de novo, porque a estatística era pré-requisito para muitas disciplinas.
Você deve que em 7 anos eu devo me formar, né? Vai que o professor muda, o ano que vem não tem greve, então eu não vou precisar fazer no sábado. Mas não vou fazer. Nesse momento eu lembrei de um desafio que eu já havia enfrentado para terminar o colegial. Eu tinha aulas aos sábados. E eu faltava às aulas aos sábados. E no sábado, claro, que eram colocadas as disciplinas principais para que os alunos frequentassem as aulas. Então eu tinha física, química, matemática, as disciplinas mais difíceis eram no sábado. E eu não fui em nenhuma dessas aulas. Mas eu passava nas provas. Quando nós estávamos em véspera de chegar aos vestibulares, o meu professor de física, que eu assistia só uma aula dele na semana, e eu perdia sempre a outra aula no sábado. Mas a escola havia me permitido estudar mesmo assim. Eu tinha só que garantir as notas. Nós estávamos, pastor, em vésperas do vestibular. Esse meu professor de física, não esqueço daquele baixinho até hoje. Ele parou a aula e disse assim: esses alunos que não vêm às aulas ao sábado, por conta de uma bobagem chamada guarda do sábado, esqueçam, mas não vão passar em nenhum vestibular, nem de faculdade de esquina. E ele estava falando para uma menina. Eu era uma menina, ele era um homem que podia ter me respeitado diante de uma classe. E era para mim, eu era a única adventista da minha turma. E os meus amigos, escutando aquilo, eles também ficaram meio constrangidos com aquela situação e falou assim: Rô, liga para ele não, liga para ele não, ele deve estar com problema com a mulher deles. Os meus amigos começaram a brincar. Quando eu passo no vestibular, mesmo sem ter assistido às aulas ao sábado, gabaritei a prova de física. A filha dele não passou no vestibular. A menina, coitada, né? Não tem culpa. Mas a filha dele não passou em nenhum vestibular. Quando meu professor fez aquele desafio, lá já na faculdade, eu disse: tudo bem. Que são 2 anos a mais para uma menina tão jovem como eu. Faço o curso em 7 anos, não tem problema. Mas eu não posso trair o meu Deus, porque Ele cuida de mim, por que eu não vou fazer o que Ele pede para mim? Mas passou um pouco antes de chegar. Tudo bem, dona Marta. Antes de chegar o dia da prova, uma aula anterior, ele disse assim: gente, eu decidi, não vamos ter prova de sábado não. Vamos tirar o sábado para a gente fazer outras coisas, vamos fazer a prova na semana mesmo. Então assim, Deus respondeu a minha oração. Fiz a prova. Depois de 2, 3 provas, ele chegou para mim e disse assim: eu quero te fazer um convite que eu não fiz para nenhum aluno. Eu disse: qual? Ele falou assim: você não quer ser monitora da disciplina de estatística? Porque eu nunca tive um aluno que fosse tão bem nas provas como você vai. Você entende estatística. Eu quase de fato fiz minha pós-graduação em estatística, porque eu acho o máximo. Eu sou meio doida, vocês já perceberam isso, né? Eu gosto de estatística, eu gosto de estudar, só prometi para o marido que eu não vou fazer mais nenhum pós-doutorado, né? Porque acho que já deu na medida ali. Mas ele me convidou. Mas eu não podia, porque eu já estava envolvida nos projetos de neurociências, eu não podia acumular 2 bolsas. E eu termino o curso, ele disse assim: eu nunca tive, quando terminou mesmo o curso de estatística, ele disse assim: eu nunca tive uma aluna para ir tão bem em estatística quanto você. E é uma pena você não ser monitora dessa disciplina. É uma pena, porque eu ensinava os meus alunos da turma, né, a estatística. Eu terminei o meu curso como a melhor aluna da minha turma. Fui para a USP fazer o mestrado, já terminei o meu curso em dezembro, em fevereiro já estava fazendo mestrado na USP. Mas eu queria voltar a morar na casa dos meus pais, e a USP que eu fazia era Ribeirão Preto. Os meus pais moravam na região de Campinas, então eu teria que continuar morando longe de casa. E eu queria voltar para a casa dos meus pais. Prestei então o processo seletivo da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, para a Escola Paulista de Medicina, para fazer o mestrado lá. Mas eu confesso que para esse processo seletivo eu não estudei. Eu já havia estudado para o processo seletivo da USP do mestrado e eu estava de fato muito cansada. E eu disse assim: eu vou prestar, com o conhecimento que eu já tenho, não vou estudar para essa prova. Prestei a prova, também achei que eu não tinha passado. E foi muito interessante, eu prestei a prova, falei assim: bem, se eu passar eles vão me chamar, né?
E eu passei na primeira fase da prova. Era a primeira fase a prova, e na segunda fase eram entrevistas com alguns professores, para ver se você tinha perfil para estudar ali. Eu passei na primeira fase da prova, que eu achei que eu não passaria. Fui então para o dia da entrevista, e no dia da entrevista eu confesso que eu fiquei assustada e eu não queria estar ali. Porque todo mundo já tinha ido pensando em trabalhar com um professor específico, já tinha um projeto para desenvolver. Eu não conhecia nenhum professor da Unifesp, eu não sabia nem como chegar lá, cheguei por indicação. Chegando lá, todo mundo assim, você veio para trabalhar com qual professor? Eu assim, eu não conheço os professores daqui. Não, mas se você não tiver um professor, quem vai te aceitar para trabalhar? Eu falei assim, bem, já que eu estou aqui, vou esperar para ver o que vai acontecer, mas ninguém vai me aceitar. No que eu estou sentada lá, a secretária avisa que o professor que ia me entrevistar tinha faltado. E eles iam ver se alguém podia assumir a minha entrevista. Eu falei assim, então não deu certo mesmo. Nisso entra um professor muito bravo. E diz assim, eu não queria entrevistar ninguém. Por que vocês colocaram pessoas para eu entrevistar? Eu disse que eu não estou aberto para novos alunos. E a gente sentado ali, escutando. E eu sabia que eu era uma delas, né? Porque quem tinha faltado era o outro e estava substituindo. Eu falei assim, eu não vou entrevistar ninguém. Todo mundo constrangido ali, escutando aquilo. Ele jogou todas as fichas na mesa que estavam na mão dele. Só pegou aí de cima e falou assim, só vou entrevistar essa pessoa aqui. Pede para subir para minha sala. A secretária pega a ficha, olha e fala assim, quem é a Rosana Alves? Eu não sabia se aquilo era bom ou era ruim, porque ele estava tão bravo. Eu falei assim, de repente é agora que ele não vai me dar nenhuma possibilidade, né? Eu subi para a sala dele. Ele olhou o meu currículo e falou assim, nossa, você já desenvolveu tanta pesquisa importante, ainda na graduação. Ele falou assim, eu vou ser muito simples e direto. Eu quero que você trabalhe comigo. Vai para casa e pense se você quer trabalhar comigo. Te dou 15 dias para pensar. O que é gabarito? Ah, tá. Você acertar a prova inteira, 100%. Desculpa, é uma linguagem muito de vestibular. Eu acertei toda a prova. Gabaritar é acertar tudo, fazer 100% da prova. Você fez 100% da prova. Eu queria que você trabalhasse no laboratório de neuroquímica comigo. Fui para casa. Antes de ir para casa, tivemos uma reunião com todos os que tinham sido selecionados. E a coordenadora do curso disse assim, olha, nós não temos bolsas de mestrado para oferecer para os alunos. Nós só temos 3 bolsas. E essas 3 bolsas serão dadas para os 3 primeiros lugares somente. Então, se você não pode se dedicar exclusivamente à pesquisa, sem trabalhar, sem renda, então você já está dispensado. Porque você vai trabalhar muitos anos, desenvolvendo pesquisa, e nós não temos nenhuma garantia que depois vocês vão conseguir um financiamento dos estudos, né, da pesquisa. Porque nós só temos bolsa para 3 pessoas. Eu assim, Senhor, eu não posso estudar sem ganhar. Não posso, preciso de uma bolsa. Mas eu também não vou desistir. O Senhor me susteve até agora? Fiquei. Aí depois que acabou a reunião, ela disse assim, então, os 3 primeiros lugares vão ganhar bolsa. Eu lembro até hoje. Foi o Eduardo, aí ela falou, Eduardo, Simone e Rosana Alves. Eu tinha passado em 3º lugar naquele processo seletivo, que eu achei que eu nem tinha passado. Eu comecei então meu mestrado, fiz o mestrado. Quando eu estou terminando o mestrado para entrar no doutorado, há um congresso muito importante no Brasil, que é a FESB, que é a reunião de todas as federações de biologia, de farmacologia, de neuroquímica, tudo do Brasil, onde as pessoas vão para apresentar os seus trabalhos, os avanços científicos, né? Todos os anos nós íamos lá para levar os nossos trabalhos. Naquele ano específico eu ia levar 3 trabalhos de neuroquímica para apresentar. E como todos os anos, esse congresso ele é de quarta-feira a sábado. E nesse ano eu ia levar 3 trabalhos. Então, provavelmente um deles, a apresentação seria de sábado, porque eles dificilmente iam colocar mais de uma apresentação no dia. Eu então faço a inscrição, mando os 3 trabalhos que eu ia apresentar. Nisso, ali no laboratório nós estávamos conversando muito sobre o sábado. Eu era a única mulher e a única cristã no laboratório. E então, nós estávamos conversando sobre o sábado. E os meus amigos, assim, conformados,
que eu abriria mão de qualquer coisa na minha vida para guardar o sábado. E faço isso até hoje, porque o que Deus fez por mim é muito maior do que o que eu posso fazer por Ele. E eu entendo que o sábado é um presente dele para a minha vida. Para que a gente possa parar, ficar com a família, que nós possamos lembrar que nós temos um Criador e mantenedor de todas as coisas. Que o que temos não vem pelo esforço das nossas mãos, mas pela misericórdia dele. Eu preciso acreditar nisso. Isso é o motivo da minha existência. E eles disseram assim, pô, você não abre mão mesmo da guarda do sábado por nada nesse mundo? Eu falei assim, por nada. Eu até brinquei com eles, se um dia eu ganhar o prêmio Nobel da Medicina e a premiação for no sábado, eu não vou. Aí a gente começou a rir disso e eles falaram assim, pois é, pô, a apresentação dos nossos trabalhos cai tudo no sábado. E o seu tema é como o nosso. E eles colocam os temas todos juntos, né? O mesmo tema. Então, o meu, do outro aluno, de todo mundo, tudo caiu no sábado. Então, provavelmente o seu é no sábado também. O que você vai fazer? Eu falei assim, bem, se o meu tivesse no sábado, eu não vou. Eles disseram, pô, mas você sabe das implicações disso? É o departamento que paga toda a despesa para esse congresso. Você é mantida financeiramente por este lugar e você não vai lá apresentar o trabalho. Eu falei assim, eu não vou. Eles disseram assim, então, vai primeiro ao computador, olha qual é o dia da sua apresentação e depois você diz pra gente o que você vai fazer. Eu disse, eu não preciso nem olhar. Se for no sábado, eu não vou. E eu arco com a consequência disso. Eles, nossa, é muito estranho escutar essas coisas. Eu fui. Eu confesso que eu estava assim a uns 2 metros só do computador, mas deu tempo de fazer uma oração. E a minha oração, ela foi talvez estranha para alguns. Eu falei assim, Senhor, que a minha apresentação seja no sábado. Eu pedi para Deus para ser no sábado. Porque eu falei assim, eu quero testemunhar do Senhor. E se essa for a forma de eu testemunhar, que seja no sábado. Que seja no sábado. Mas quando eu olho, a minha apresentação, a que seria no sábado, caiu na quarta-feira à noite. Inclusive, eles colocaram 2 apresentações minhas na quarta-feira. Aí eu falei assim, olha, minha apresentação na quarta-feira à noite. E eles disseram assim, eles com certeza confundiram, porque eles nem podem colocar 2 apresentações no mesmo dia para poder poupar o palestrante. Eu falei assim, pois é, as minhas 2 são no sábado, na quarta-feira, o que era no sábado caiu na quarta-feira também. Eles começaram a rir, deve que é mulher, eles não se importaram em colocar em outro lugar, começaram a brincar comigo. Aí eu disse para eles assim, mas vocês sabem que não é isso, né? Fomos para aquele congresso. Aquele trabalho que deveria ser no sábado e cair na quarta-feira, eu apresentei. Eu não sabia, mas nós estávamos concorrendo a um prêmio. Naquele ano, depois que nós voltamos do congresso, a universidade recebe um e-mail parabenizando o departamento, porque eu tinha ganhado o prêmio de melhor trabalho de neuroquímica de 2005. Tanto pelo conteúdo do trabalho, quanto pela apresentação do trabalho. Eu ganhei uma menção honrosa de melhor trabalho de neuroquímica de 2005. E Deus tem feito grandes coisas. Grandes coisas. Não dá nem para contar os detalhes de quantas coisas Ele já fez. Quando eu olho para a minha história, e Deus sabe o quanto eu sou honesta ao dizer isso. Eu não vejo nada para me orgulhar. É tanto como eu disse para vocês no começo, eu não acho uma história extraordinária. Eu não acho. Fiquei na Unifesp, fiz mestrado, doutorado e um pós-doutorado lá. Fui para a USP, mas a USP agora é de São Paulo. Fiz mais um pós-doutorado na USP. Recebi um convite para vir para a Universidade de Toledo, no Ohio, e fiz mais um pós-doutorado. Então, eu fiz 3 pós-doutorados em neurociências. E algumas pessoas dizem assim, nossa, estudou demais. Uma carreira, tenho mais de 40 artigos científicos publicados, tenho algumas coisas muito importantes aí acontecendo pelo mundo, mas quando eu olho tudo isso, eu não vejo nada para me gloriar, não vejo mesmo. Mas eu vejo que Deus, Ele deu um plano para cada um de nós, porque Ele quer usar cada um de nós nas nossas esferas. Nós é que aceitamos se queremos ou não ser usados por Ele. Deus quis me usar no meio científico.
Ele escolheu isso. E eu aceitei. Porque eu posso falar de Deus por onde quer que eu vá. Quando eu cheguei no meu novo laboratório em Ohio, meu primeiro compromisso científico era quando? Sexta-feira. E o compromisso terminava, era um congresso também, era um simpósio de farmacologia, ele terminava depois do pôr do sol. E a minha chefe disse assim, na primeira semana, Dr. Rosana, ela fala, Dr. Rosana, eu já te inscrevi para o simpósio, é sexta-feira. Eu falei assim, ok, que horas que termina? E ela, tal hora, eu falei assim, mas eu sou adventista do sétimo dia e eu preciso sair do simpósio antes de terminar. Por conta do pôr do sol. Ela, você guarda o sábado e tal. Eu falei assim, guardo. E ela disse assim, nessa semana eu já percebi que você é diferente. Fomos a esse simpósio e foi a maior movimentação, porque eu tinha ido de carona, era em Michigan, em Detroit. E aí quem foi me levar já disse assim, eu já sei que a gente tem que sair antes do pôr do sol. Não se preocupe, já estamos todos organizados para isso. Quando eu cheguei nesse simpósio, a minha chefe foi me apresentando para todo mundo, né, para as equipes. E aí ela disse assim, aí alguém convidou para o happy hour depois do simpósio, e ela disse assim, não, a doutora Rosana não pode porque ela guarda o sábado. E ela disse assim, aproveitando que a gente está aqui, você não quer explicar um pouco para a gente o que vocês de fato acreditam? Aí eu fiquei rodeada daqueles doutores ali, explicando por que nós guardávamos o sábado. Aí já falaram assim, mas a alimentação também de vocês é diferente, não é? Aí eu já falei da alimentação. E o mais interessante foi o que a minha chefe me disse. Ali diante de todo mundo. Ela disse assim, é uma pena, ela é francesa. É uma pena eu ter crescido numa cultura onde não se ensina a confiar em Deus. Eu não conheço Deus. Ela falou assim, mas ele me faz muita falta. Eu disse para ela, se o seu problema está resolvido, eu posso te apresentar para ele. Deus quer nos usar onde quer que nós estejamos, queridos. Às vezes a gente acha que a nossa função ela é pequena demais, insignificante, ninguém repara. Mas nós somos chamados para ser luz aonde quer que a gente vá. Se nós não abrirmos mão de Deus, Ele nunca vai abrir mão da gente. Não tenho dúvidas disso. Às vezes eu vejo os jovens tão angustiados quanto aos estudos, né? Se eu não for no sábado, eu vou perder aquela oportunidade. Se eu não sair com os meus amigos, eu não vou ser bem aceito. Deus nos fez para nos colocar nos lugares altos. E Ele só faz isso com quem permitir que Ele faça isso. Nós não precisamos, os meninos que são novos, que estão na faculdade, no college, vocês não precisam abrir mão dos princípios para chegar onde vocês querem chegar. Eu já trabalhei com o Prêmio Nobel de Medicina, já tive chefes incríveis, já trabalhei com as tecnologias de ponta. E hoje eu escolhi trabalhar mais nesse meio para cuidar da minha filhinha, pelo menos por enquanto. Mas Deus só quer que sejamos fiéis, porque Ele faz por nós grandes, mas estupendas coisas, aonde quer que nós estejamos. O meu verso predileto da Bíblia, ele é Abacuque 3, a partir do versículo 17. Nós procuramos na Bíblia sempre as promessas de Deus para nós, não é? E a gente fala que a Bíblia está cheia dessas promessas, tem uma promessa para cada dia, não é, pastor? Mas eu faço uma promessa para Deus todos os dias. Porque eu também preciso prometer coisas para Ele. E a minha promessa está em Abacuque 3, a partir do versículo 17. E eu recito sempre esses versos para Deus. E tem dias que eu os recito em voz alta. Aqueles que abriram a Bíblia podem acompanhar comigo, porque diz assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que não haja mais gados no currais, todavia, eu me alegrarei do Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação, porque é Ele quem faz os meus pés como os das costas e me coloca nos lugares altos. É a minha promessa para Deus, mesmo que as coisas falhem, que aparentemente se perdeu o controle, que não tem solução, eu vou continuar me alegrando nele, porque é Ele quem me faz vencer. É Ele quem realiza os sonhos na minha vida. E que Jesus ajude a mim e a você a sempre confiar nele, somente nele, porque é Ele quem nos dá sucesso,
É Ele quem resolve todas as coisas por nós, por mais difíceis que elas sejam. E eu quero que você acredite nisso. Porque Ele sempre vai cuidar de você. Amém.